Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais um vídeo, né? E nesses vídeos eu estou comentando alguns conteúdos que nós vimos ao longo desse primeiro módulo, né? Da disciplina de português instrumental. Um dos conteúdos que nós vimos são as modalidades da linguagem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Existe a linguagem escrita, existe a linguagem falada e existe também a linguagem mista ou híbrida. Não é isso? Que é uma linguagem que junta dois registros ou duas modalidades de linguagem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente vai se comunicar, quando a gente vai interagir com as pessoas que estão à nossa volta, né? Nós podemos utilizar a linguagem escrita, nós podemos utilizar a linguagem oral, né? E nós podemos utilizar a junção de duas ou mais formas de linguagem. Por exemplo, eu posso utilizar a escrita, produzir um texto escrito para me comunicar, para interagir com outra pessoa ou com outras pessoas. Eu posso utilizar também a linguagem oral ou falada. Por exemplo, neste exato momento, eu estou utilizando a linguagem oral ou linguagem falada para interagir com vocês. E eu também posso utilizar a linguagem mista, híbrida ou multimodal, que é a junção de duas ou mais formas de linguagem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu estou aqui utilizando a linguagem oral com vocês e tem alguns momentos em que eu vou gesticulando. Então eu estou utilizando dois tipos de linguagem, a linguagem oral e a linguagem gestual. Eu posso utilizar também expressões faciais, a direção do olhar. Então é o que nós chamamos de linguagem híbrida, mista ou multimodal, tá? É um dos conteúdos que nós estudamos, né, ao longo do primeiro módulo da disciplina, foi a multimodalidade discursiva, né? E o que é a multimodalidade discursiva? É a junção de duas formas, de dois registros da linguagem ou mais para se comunicar, né? Existe a linguagem escrita, existe a linguagem oral, existe a linguagem gestual. Existe também a linguagem corporal. Quando eu junto duas ou mais formas de linguagem para me comunicar, então essa comunicação, essa interação é uma prática multimodal, né? Nós vimos ao longo desse primeiro módulo o conceito de textos multimodais, que são os textos que fazem a junção entre a escrita e a imagem, né? Enunciados verbais escritos, palavras, frases, parágrafos, e fazem também uso de recursos imagéticos, como imagens, ilustrações, expressões faciais das personagens, formas, formatos, o preenchimento do fundo da tela, o preenchimento de uma letra com uma determinada cor. Então, quando esse gênero ele faz essa junção entre escrita e recursos imagéticos, escrita e recursos visuais, esse texto ele é um texto multimodal. Porém, a multimodalidade ela não existe apenas nessa junção entre escrita e imagem. A multimodalidade ela também está presente na fala, né? Dentro da área da linguística, existe uma área de pesquisa que é chamada de aquisição da linguagem. Existem vários pesquisadores, né, que se debruçam nessa área, e dentro dessa área de pesquisa, um dos temas bastante pesquisados é justamente como a multimodalidade ela se materializa na fala. Então, o que esses autores vão defender veementemente, com empenho, com ênfase, é que a fala é uma modalidade linguística, um padrão linguístico que nunca aparece desacompanhada de outra linguagem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A fala é uma modalidade linguística, uma forma de linguagem que nunca aparece só, tá?
O que é que eu estou querendo dizer com isso? A produção vocal do ser humano, a fala, a oralidade, ela sempre aparece acompanhada de outras linguagens. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês e eu estou gesticulando, gestos. Então, a linguagem oral falada, ela está acompanhada de gestos. Eu estou utilizando a linguagem oral e eu estou utilizando expressões faciais, a direção do olhar, gestos, posturas corporais. Então, a fala, ela nunca aparece sozinha, desacompanhada. A fala, a produção vocal da espécie humana, ela sempre aparece acompanhada de outras formas de linguagem. Então, isso daí é o que nós chamamos de multimodalidade na fala. Quando a gente trabalha com essa questão da linguagem, existe um ponto que eu acho importantíssimo, que é a questão do tom formal e informal, da fala e da escrita. O que é que eu estou querendo dizer? A fala e a escrita possuem modalidades formais e informais, tons formais e tons informais, que eu vou utilizar todos de acordo com a pessoa com quem eu estou interagindo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma tese, né, de que a fala é o local do erro e a escrita é o local do certo e o local do correto. Não, isso não é verdadeiro, não é verídico. A escrita, ela possui duas modalidades, uma formal e uma informal, tá? Vamos supor que eu acordo e eu quero enviar uma mensagem para um parente, para um amigo, para um vizinho, pelo WhatsApp, pelo Message, né? Ou até mesmo pelo Instagram. Nessa comunicação escrita, eu vou utilizar a linguagem informal, um tom informal. Por quê? Porque a pessoa com quem eu estou conversando, com quem eu estou interagindo, faz parte do meu convívio, faz parte da minha intimidade. Por outro lado, eu chego no meu trabalho e eu vou participar de uma reunião, então eu vou descrever uma ata, produzir uma ata. Ou então eu vou produzir um relatório, eu vou produzir um ofício e enviar para o meu chefe, né? Eu vou produzir um ofício e enviar para o presidente da empresa. Ou então eu vou produzir uma carta para um cliente. As pessoas com quem eu estou interagindo são pessoas que não fazem parte do meu convívio e da minha intimidade. Então, por conta disso, eu vou ter que utilizar a escrita formal, ou seja, eu vou ter que utilizar um tom formal da escrita. Então, o que é que eu quero que vocês percebam com isso? A escrita, ela possui duas modalidades, a escrita formal e a escrita informal. Na escrita formal, eu vou ter que utilizar uma linguagem elaborada, eu vou ter que seguir normas gramaticais. Já na escrita informal, eu não vou ter essa preocupação com uma linguagem correta, com normas gramaticais. Eu posso usar abreviações pra, tá, tô, né. Posso usar gírias, tá? Existem escrita formal e escrita informal. O mesmo acontece com a oralidade. A oralidade, a fala possui duas modalidades, dois tons, a fala formal e a fala informal. E eu vou utilizar cada uma delas de acordo com a pessoa com quem eu estou interagindo, com quem eu estou conversando. O que é que eu quero dizer com isso, tá? Vamos supor que eu estou no meu quintal, do quintal da minha casa, estendendo roupa, e estou conversando com uma vizinha. Ou então, eu estou em um almoço de domingo, onde estão presentes parentes, vizinhos, amigos. Então, eu vou utilizar a fala. Como são pessoas que fazem parte do meu convívio e da minha intimidade, eu vou utilizar a fala informal, né? Eu vou usar gírias, eu vou usar abreviações, né? Pra, tá, tô, né? Né, uhum.
Por outro lado, vamos supor que eu esteja em uma apresentação de um trabalho em um congresso, apresentação de um trabalho na faculdade. Vamos supor que eu esteja me apresentando, falando, né, em uma reunião de trabalho, ou esteja em uma conversa com o cliente. Então, são pessoas que não fazem parte do meu convívio, da minha intimidade. Então, consequentemente, eu terei que usar a modalidade formal da fala. Ou seja, fala possui duas modalidades, dois tons. Fala formal, fala informal, tom formal e tom informal. O mesmo acontece com a escrita. Existe escrita formal, escrita informal, tom formal da escrita, tom informal da escrita. E nós, usuários da língua portuguesa, sempre vamos utilizar cada uma dessas modalidades, formais ou informais, da escrita e da fala, de acordo com a pessoa que eu estou interagindo. É uma pessoa conhecida? É um parente? É um vizinho? É um amigo? É um colega? É uma pessoa que eu conheço? Então eu vou usar a escrita ou a fala formal. É uma pessoa desconhecida? Uma pessoa que não faz parte do meu convívio, que não faz parte da minha intimidade? Então eu vou usar a escrita formal ou a fala formal. Por que a gente está falando? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu quero que vocês percebam que tanto a fala como a escrita são padrões, são modalidades linguísticas que são imprescindíveis no nosso dia a dia. As duas são importantes. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A escrita não é mais importante do que a fala. A escrita não é o lugar do certo, enquanto a fala é o lugar do errado. As duas são importantes e eu vou utilizar as duas, a fala e a escrita, de modo formal ou de modo informal. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, né, desses dois vídeos. Foram os principais conteúdos que nós trabalhamos, né, ao longo desse primeiro módulo. E amanhã nós vamos começar com o segundo módulo da disciplina, onde vamos trabalhar a questão do letramento acadêmico, ou seja, como produzir um texto acadêmico, como produzir um texto acadêmico, né? As citações diretas, as citações indiretas, né? Como formatar esse texto. E, por fim, nós vamos trabalhar algumas questões gramaticais, como concordância, regência, pontuação, que são aspectos que são extremamente importantes quando nós estamos produzindo um texto escrito ou produzindo um texto oral, né? Bem, até o próximo vídeo.